Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam bem. E o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como que tá a situação daquelas orquídeas que eu replantei com tecido e com a casca de coco anteriormente. E como eu tinha prometido para vocês, eu iria estar fazendo vídeos, né, para que nós pudéssemos acompanhar juntos o desenvolvimento da orquídea. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Vou tentar aqui aproximar a câmera da orquídea para a gente conversar um pouco. Então, pessoal, como eu havia mostrado para vocês, né, eu sempre estou utilizando o tecido, né, nas raízes das minhas Cattleya metistoglossa para poder reter um pouco de umidade. Só que eu sempre fiz isso em pedaços de madeira, na árvore. Eu nunca tinha feito o plantio em vasos, né? É a minha primeira vez. Então, o que é que acontece? Né? Como eu já imaginava, o desenvolvimento dessa orquídea está muito bem. Olha esse vegetal, né? Essas três orquídeas, as duas Phalaenopsis e essa Cattleya híbrida, né? Eu fiz o replantio no tecido e na casca do coco. Então, vejam aí, né? Maior parte tecido, né? Tá para vocês verem. E quando eu fiz o replantio, né? Essas duas Phalaenopsis, elas estavam floridas. Eu fiz o corte das hastes florais e deixei aquele pedaço, né, de haste com o objetivo de ou vir uma nova floração ou desenvolver uma mudinha. Isso não aconteceu, né? As hastes, os pedaços de hastes secaram, né? E eu acabei cortando das duas, né? Elas tinham duas hastes florais, né? Uma de cada lado, e eu acabei cortando as duas, né? Deixando aquele pedaço, como eu falei, mas não vingou. Eles secaram e aí eu já acabei removendo, como vocês podem ver aqui, ó, os dois, um de um lado, outro de outro. E uma coisa bem interessante, pessoal, né? A gente sabe que na maioria das vezes quando a gente faz um replante de orquídea, e isso seja Phalaenopsis ou Cattleya, né? É normal elas se desidratarem, né? Até elas se adaptarem novamente. Esse replantio que eu fiz, né, apesar de ter agredido um pouco as raízes, essas orquídeas elas nem se desidrataram. Elas não se desidrataram, elas continuaram com as folhas no mesmo aspecto de antes, né? Ela estava muito saudável e ela continuou, e elas continuaram saudáveis do mesmo jeito. Né? Já está vindo, né, raízes novas, né? Folhas novas, como vocês podem ver aí, né? Tá vendo? Essa daí não tá vindo folha nova ainda, mas essa, quando eu fiz o replante, a folha estava pequenininha, né? Bem pequenina, e agora já está grande. É sinal de que está se desenvolvendo, né? E vou ver se eu consigo aproximar aqui para vocês verem a raiz nova. As raízes de dentro, né, começaram a crescer. Você tá vendo? Elas estão crescendo novamente. E tem raízes novas também por aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Olha ali,
as raízes novas, né? Muito saudáveis. O difícil é focar a câmera. Meu celular hoje não está colaborando comigo. Olha aquela raiz jovem. Ali nós temos outra raiz jovem se desenvolvendo, né? E o aspecto da orquídea está muito bem, mas isso não é, né? Ainda não é o que eu quero mostrar para vocês. Então, essa orquídea, ela foi replantada tem uns 4 meses. Inclusive, eu tenho vídeos no YouTube. É mais ou menos uns 4 meses, eu acredito. Depois eu vou conferir para eu ver. Então, tem esse tempo que eu fiz esse replantio, né? Então, na maioria das vezes, a gente vê que um replante de Phalaenopsis, né, a gente faz o replantio, ela se desidrata, depois ela se reidrata novamente. Com o tecido isso não aconteceu. Então eu estou gostando muito do que eu estou vendo. É claro que ainda é cedo para poder dizer se é um cultivo bom ou não. Claro que a gente não vai determinar um cultivo como bom ou não com apenas esse tempo, né? O tempo é muito curto, precisamos de muito mais tempo para poder a gente ver se dá certo ou não, mas eu já estou gostando do que estou vendo, porque está dando certo. E para minha surpresa, olha só que maravilha, olha só que maravilha. A haste floral vindo por aí. Pois é, pessoal, a haste floral vindo por aí, tá vendo? Tanto nessa quanto nessa outra. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas a orquídea ela vai fazer de tudo para poder florescer, para perpetuar a espécie. Sim, isso às vezes acontece mesmo a orquídea estando debilitada. Só que nesse caso aqui a orquídea não está debilitada. Olha só essa folha, olha só essa folha de orquídea, né? Olha que maravilha. Então assim, olha para isso aqui, ó. Nada de desidratação, né? As raízes aí, essas raízes são antigas, né? Essa daqui não está desenvolvendo ainda raízes novas, mas as raízes antigas que já tinham começaram a crescer novamente, algumas bifurcaram. Não vou poder mostrar para vocês aqui porque tá muito ruim e tá dentro do vaso, né? Mas não desenvolveu raízes novas ainda, mas as raízes antigas elas se bifurcaram aí dentro desse vaso. Mas na outra eu consegui mostrar para vocês, né? Raízes novas e as raízes velhas também se desenvolvendo. E foi justamente por isso que eu plantei uma no vaso colorido e a outra no vaso transparente para poder eu estar vendo. Olha aqui, de fato, tá vendo? Bifurcação e as raízes já crescendo a ponta, né? As raízes antigas. Olha lá para dentro de raízes novas. Então, acho que agora vai dar para vocês verem melhor, pessoal. Tá vendo? Raízes novas descendo a todo vapor. Olha o tamanho da ponta. E olha essa orquídea. Então é para as pessoas verem que, né, mesmo que você não possa cultivar as suas orquídeas com substratos mais caros, substratos mais difíceis de conseguir, né, com tecido você pode cultivar a sua orquídea assim, muito melhor do que na terra, como muitas pessoas fazem. Então, de antemão, eu já digo, se você cultiva suas orquídeas na terra, retire suas orquídeas da terra e coloque no tecido de algodão, que você vai ter bons resultados, né? Então, eu espero que o resultado seja ainda mais satisfatório, né? Eu vou acompanhar a floração dessa orquídea até o final, para poder a gente ver mais umas 2 florações com esse substrato, né? Para poder a gente ver. E
Se isso der certo, eu vou cultivar mais orquídeas, né, dessa forma. Principalmente as Phalaenopsis, porque as outras orquídeas aqui, as minhas, eu cultivo com outros tipos de substrato. Mas as Phalaenopsis, né, eu tenho dificuldade para poder cultivar. E até então, eu já estou achando que o tecido é o melhor substrato para eu estar cultivando minhas orquídeas aqui, né? Seguindo aqueles cuidados de rega que eu sempre estou falando, né? Então, tá bem interessante. Tá bem interessante. E, pessoal, pasmem, né? Outro tipo de orquídea também aqui, a híbrida que eu falei para vocês, né? Que eu também fiz. Plantei no vaso transparente para poder estar acompanhando de perto e olha só a quantidade de raízes novas. Não se desidratou a orquídea também, tá vendo? Olha a saúde dessa orquídea, entendeu? Então assim, de antemão eu já digo que o tecido dá certo. Se fosse na terra aqui, essa orquídea ela já teria definhado e ela estaria completamente desidratada. Se ela estivesse aqui na terra, ela estaria completamente desidratada. E até nos outros tipos de substratos, né, que é adequado, né, considerado os mais adequados para a orquídea, né, às vezes a orquídea ainda se desidrata. E no tecido isso não aconteceu, né? Tudo bem que as Phalaenopsis elas tinham muitas raízes saudáveis, mas essa Cattleya aqui ela não tinha tantas raízes assim não, né? E mesmo assim ela já se desenvolveu, né, muito bem, ela está se desenvolvendo muito bem. Então assim, estou muito otimista, né, pessoal? Eu vou estar acompanhando aqui o desenvolvimento e eu vou estar trazendo mais vídeos para poder mostrar para vocês. Eu tenho aqui outra Phalaenopsis também plantada no tecido, né? Com muitas raízes maravilhosas, vegetal também maravilhoso. Essa orquídea estava completamente desidratada, né? E ela teve uma floração muito longa e ela se desidratou bastante. E agora ela está completamente saudável no tecido. Então olha que maravilha, olha essas raízes. Eu tive aqui um problema porque aqui no orquidário às vezes a gente tem uns predadorzinhos, né? E aí cortaram as pontas de algumas raízes, né? Mas as que estão aí estão bem saudáveis, né? Crescendo. Eu não sei se foi lesma ou se foi lagarta, mas alguma coisa cortou as pontas das raízes. Eu fiquei puto, mas infelizmente isso acontece. Então assim, olha a saúde dessa orquídea, né? Essa folha, ela começou a se desenvolver quando ela ainda estava desidratada, bem pequenininha mesmo, só que aí depois que ela se recuperou, ela começou a crescer e já está vindo outra folha ali. Então, mais uma vez, pessoal, dá para a gente ver que o cultivo de orquídeas Phalaenopsis no tecido, né, tá dando certo. Uma coisa bem interessante, pessoal, em relação ao tecido, é porque além das orquídeas, né, no caso da Phalaenopsis, ela se fixar muito bem no tecido, o tecido ele retém umidade, né, e ele retém uma umidade limpa, né, e a gente tendo uma cautela para poder não deixar as raízes encharcadas muito tempo, ela se desenvolve muito bem, ela absorve a água muito bem. A questão dos outros substratos, de a gente ter muito cuidado, principalmente quando a gente faz um replantio com a rega, é porque dentro dos outros substratos acaba tendo outras impurezas também que favorecem, né, o desenvolvimento de doenças. Então o tecido, se você faz a higienização do tecido, você deixa na água sanitária e depois enxágua para poder tirar todo o excesso, esse tecido ele fica um tecido estéril para outros tipos de agentes patogênicos, né? E a orquídea, mesmo se ela ficar um bom tempo, né, com as raízes encharcadas, como aconteceu aqui, de chover uma semana, ela ficou
uma semana e eu deixei de propósito uma orquídea para poder eu ver como ela ia se comportar, né? E mesmo assim, ela continuou com as raízes saudáveis, né? Então é claro que a gente não vai deixar, né? Mas eu deixei apenas para poder fazer o teste. Algumas eu coloquei dentro de casa e eu deixei uma para poder fazer esse teste. E a orquídea continuou se desenvolvendo muito bem. Então eu estou bastante otimista com essa forma de cultivo no tecido. E eu vou continuar, né, com as minhas experiências. E cultivar orquídea, pessoal, é isso, né? É a gente fazer testes, é a gente... claro que você não vai fazer cultivos mirabolantes. Você tem que pegar todas as suas orquídeas e colocar em substratos que você não conhece a eficácia ainda. Você tem que ir fazendo aos poucos. E desde quando eu comecei a cultivar orquídeas, né, eu sempre observei o habitat natural e também eu gosto de estar testando diferentes tipos de substratos para ver o que dá certo. Porque o meu objetivo, né, é justamente desmistificar aquela ideia de que o cultivo de orquídea é muito difícil. E na verdade não é isso. Na verdade o cultivo de orquídea é acessível para todos e todas, desde que a gente observe direitinho, né, para poder a gente ver se a orquídea está se desenvolvendo bem ou não. E eu tenho outra aqui, pessoal, também no tecido. Estava sem folha e completamente desidratada. Raízes novas ali e folha nova também, né? Então isso é sinal de que a orquídea está se desenvolvendo muito bem. E aqui, né, eu finalizo com as minhas orquídeas do tecido. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha. E para quem ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações para que vocês sejam informados sobre as novas publicações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.